É possível ter liberdade e segurança ao mesmo tempo? Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito complexa, mas eu acho que tem alguns pontos interessantes que a gente pode discutir a respeito disso, né? É claro que para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisaria levar em consideração quais são os graus de liberdade e de segurança que a gente está falando, né? Mas assim, existe algo que talvez seja um pouco mais intuitivo, que é justamente a ideia de que a liberdade ela contempla certos riscos, né? E, em contrapartida, quanto mais seguro você está, teoricamente também, você está mais distante de uma liberdade completa, né? E por que eu falo isso? Porque se a gente pegar, por exemplo, a ideia do passarinho na gaiola, né? Esse foi um exemplo que já foi muito utilizado, principalmente nessas discussões a respeito, né, de quem cria passarinhos em gaiola, enfim. Mas ela tem por trás também esse questionamento a respeito das narrativas que são criadas para justificar certas atitudes, né? Então, quando você pega, por exemplo, um cara que realmente acredita que ele está, ao colocar um passarinho numa gaiola, ele está protegendo o passarinho dos riscos do mundo, dos possíveis predadores, e de fato ele está fazendo isso, né? O grande problema são os preços e as consequências dessas ações, né? Então, nessa mesma lógica, se a gente colocar isso para o ser humano, por exemplo, a gente começa a ver que talvez, né, uma cela num sistema prisional, ali, uma cela única, individual, ela seja também um lugar extremamente seguro, né? Assim como, se você quer viver o ápice da sua liberdade, você vai precisar, em algum nível, de viver certos riscos e de correr certos riscos, né? Por isso que é interessante a gente pensar nisso, porque essa discussão ela tem várias camadas, né? São vários níveis que precisam ser considerados para que a gente consiga, além da abstração teórica, a gente consiga também observar isso no mundo moderno, no mundo contemporâneo, e em como o mundo tem evoluído, né? Eu estou falando isso por quê? Porque recentemente, né, tem acontecido uma discussão bem interessante até a respeito das pessoas que estão vendendo seus olhos, né? E claramente não são os olhos necessariamente, né? Você está vendendo ali uma forma de identidade sua, um identificador, né? Que tem a ver com a sua retina, salvo engano. Mas é algo extremamente preciso e que dizem que é bem mais preciso do que a própria biometria que a gente tem nas nossas digitais, né? E essa discussão é interessante por quê? Porque se você pegar, por exemplo, a ideia do passarinho, né? E você pegar pessoas mal intencionadas, né? Pessoas com algum nível de má intenção, você percebe que se apropriar dessa narrativa de estar protegendo alguém pode ser algo que pode ser utilizado de uma forma muito tirana, muito grotesca e utilizada justamente como uma narrativa para poder justificar esse controle, né, de outros seres, de outras pessoas principalmente, né? Então, assim, eu acho que tudo é muito novo ainda, principalmente nessa ideia aí de vender seu identificador, né, nos olhos, mas tem essa discussão que precisa ser considerada principalmente no campo ético, que é justamente sobre essa ideia de tornar o acesso a algumas coisas mais seguro, mas a qual preço, né? Que muitas vezes é justamente o preço de estar ferindo a liberdade e também a privacidade das outras pessoas, né? Então a gente vê isso, por exemplo, quando começou a se colocar câmeras, né? Nas grandes metrópoles, depois foi expandindo também para outras regiões. Mas essas câmeras, elas são sim utilizadas em alguma medida para questões de segurança, para questões ali de esclarecimento de alguns delitos, de crimes, né, de mapeamento, e tudo isso se reverte a longo prazo, teoricamente, numa diminuição da criminalidade, né? Até mesmo pelo efeito panótipo, né? Então, a ideia de estar sempre sendo observado, né? Não, estar sempre com a possibilidade de estar sendo observado faz com que talvez algumas ações criminosas sejam evitadas simplesmente por esse medo, né?
Então, na possibilidade de eu estar sendo vigiado, eu deixo de fazer alguma coisa para não correr esse risco. Então, nesse sentido, claramente, esse monitoramento, ele traz à tona, sim, um nível de proteção que é, em várias vezes, papel do Estado, né? Então, geralmente, essas câmeras, elas estão ali sendo manejadas, administradas pelo Estado em si, né? Mas existe também isso na iniciativa privada, que, teoricamente, seria o serviço que está sendo vendido por essa empresa dos olhos, né? Então, assim... nossa, o vídeo era sobre liberdade e segurança, né? Mas é que esse assunto dos olhos, ele tá muito em alta, cara, e ele é muito louco, assim, né? Porque começa a abrir leque para várias outras discussões, né? Algumas até mais profundas, envolvendo religião, a possível, talvez, marca universal, algumas coisas ali que vão para uma discussão para outro lado. Mas eu acho que talvez seja importante, sim, considerar que o mundo vem caminhando para um avanço tecnológico em que a privacidade e a liberdade vão se tornando cada vez mais difíceis de serem alcançados se você viver nesse sistema, né? Então, hoje, talvez eu não posso necessariamente escolher não estar sendo filmado quando eu transito numa via pública, mas, ao mesmo tempo, existe talvez um certo grau de proteção que você possa fazer quando você escolhe, dentro das opções, quando você tem escolha, de não ceder a alguns dados, não ceder os seus identificadores, para você tentar se resguardar de alguma forma, justamente porque é tudo muito novo, né? Então corre o risco, sim, talvez de algumas empresas fazerem uso indevido, abre margem para potenciais aproveitadores aperfeiçoarem seus golpes, seus estelionatos. Então a gente precisa, sim, tomar esse cuidado quando a gente está diante de algo muito novo, né? Mas não deixa de ser uma discussão bem complexa. Existe essa ideia, assim, de que a liberdade e a segurança, elas caminham em direções opostas, e a gente precisa tomar cuidado, na minha opinião, no que talvez seja o mais sério de tudo isso, que é justamente no que a gente... como a gente utiliza isso, né? Eu ia falar em qual utilização, mas, enfim, como a gente utiliza todos esses precedentes, né? Porque em vários casos, assim, né, a gente observa que adotar essa narrativa como sendo 100% dos casos, né, como sendo uma verdade absoluta, ela é muito perigosa, né? Porque você pode estar literalmente ali prendendo pessoas, escravizando pessoas, enfim, ferindo várias questões éticas com essa desculpa de estar protegendo, né? Então, até quando que o protecionismo ele é uma prisão e até quanto que a liberdade passa a se tornar uma libertinagem, né? Então, eu acho que esse equilíbrio, assim, no campo individual de cada ser humano, você vai aprendendo a lidar com essas questões e vai vendo, né? Se você, ao longo da vida, é alguém que gosta de correr mais riscos por uma liberdade, né? Ou se você já é um pouco mais conservador nesse sentido e prefere correr menos riscos para ter uma maior sensação de segurança. Eu acho que no campo pessoal isso é muito individual, né? Então a gente vê desde pessoas que não comem fora de casa, talvez pelos riscos ali que ela se imagina, ou no outro lado, assim, pessoas que são paraquedistas profissionais, grandes alpinistas, que estão ali correndo riscos inimagináveis para outras pessoas, né? Então acho que essa percepção individual do ser humano ela é muito única. As pessoas vão achando o seu próprio equilíbrio, mas na minha visão sim existe esse contraste, né, entre liberdade e segurança. Então essa foi a minha opinião. Esse vídeo foi um pouco mais assim aberto, né? Mas eu acho que foi interessante trazer, e eu acho que essa discussão ainda vai se expandir bastante, considerando essas evoluções tecnológicas, como o mundo vem caminhando. Então seria interessante a gente aprofundar um pouco mais nisso aí, tá bom? Muito obrigado. Se puder, se inscreva, deixa o like, dá essa força aí pra gente. E quero a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acham? Fez sentido o que eu falei? Quer acrescentar alguma coisa? São sempre muito bem-vindos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.